A gente está hoje, então, com as criptomoedas, 5G, NFT, depois a gente pode falar da cebola do metaverso, mas um conjunto aí de finanças descentralizadas, e você termina o texto assim. Tá. E aí eu vou fazer essa pergunta, que é o que você mesmo escreveu há 20 anos atrás, quando você estava falando de como é que era a tecnologia naquela época. Você termina o texto dizendo que criou-se um cenário ainda mais propício para que pessoas não autorizadas efetuem fraudes, sabotagens, evasões e roubo de informações. A gente, então, está num cenário ainda mais propício? Sim, ainda mais propício. Na verdade, E a o tendência é que ficar eu, o cada que vez mais eu propício. o que eu descrevi há 20 anos atrás, talvez tenha sido um eco do que alguém falou 20 anos antes também. Né? Porque o fato é que, com a evolução tecnológica, há um aumento natural da dependência de empresas e pessoas por aquela tecnologia que foi apresentada a ela. Então, em 2020, desculpa, em 2002, foi quando eu escrevi meu primeiro livro, e a matéria veio logo na sequência, em janeiro de 2003, né? É, imaginando que haveria uma adoção exponencial da tecnologia para o dia a dia, mas também para os negócios. Então, quando você começa. É muito simples, tá, Miguel, imaginar. É muito simples. Eu vou voar no túnel do tempo, vou voltar para 1992. Né? Eu tinha US$ 5.000 em casa, guardado para uma viagem. Né? É um ativo de valor. Eu tinha que proteger esse ativo. Eu guardava ele num lugar mais seguro que eu pudesse encontrar. Quais eram as ameaças reais a esse ativo? Pessoas fisicamente próximas a ele. Pessoas que estivessem na minha rua, no meu bairro, no meu prédio, no meu apartamento, no meu quarto, onde eu guardava, por exemplo, dinheiro. Então nós estamos falando de um universo de ameaças muito limitado. Né? Vamos imaginar 10 mil pessoas. Eram os possíveis ladrões fisicamente próximos àquele ativo, 5 E mil tem uma dólares. questão de perímetro também. Nessa entrevista você falou do perímetro de Perímetro guerra. físico. Perfeito. Perfeito. Perímetro físico. Quando você pega esse valor monetário e representa ele eletronicamente, seja num extrato bancário, né, seja numa criptomoeda, seja num token, né, você não está mais sujeito apenas a ameaças naquele seu perímetro físico. O seu perímetro ele se amplia muito. Ele passa a ser praticamente todos os usuários do planeta Terra, né? Todos os seres vivos do planeta Terra, que eletronicamente poderão chegar até aquela minha caixinha de ferro no quarto com US$ 5.000. Só que na verdade ele não está mais ali. Os US$ 5.000 estão virtualizados, digitalizados, representados numa conta bancária, num extrato e tudo mais. Então o problema passa a ser superfície de ataque. A superfície de ataque se amplia. Eu tinha antes uma superfície física, um perímetro físico limitado, e passo a ter um perímetro virtualmente global. Né? Então a matemática me ensinou na faculdade que é uma questão de probabilidade. A probabilidade de eu ter um problema de segurança ao proteger aqueles US$ 5.000 agora virtuais, ele é muito maior. Então esse é o problema que a gente está vivendo. E vamos aumentar. Por quê? Por quê, Miguel? No metaverso, nós vamos interagir com pessoas, com empresas e transacionar, comprar coisas, assinar contratos, transferir propriedades eletronicamente. Então a gente vai estar com uma superfície de ataque, de exposição ao risco muito, mas muito grande. É isso. Não inventei muito. Não fui um visionário, não. Eu só projetei o futuro, É. usando os parâmetros do presente, vamos dizer assim. E é uma tendência que vem com a. Eu tenho a impressão de que a tecnologia ela tem uma tendência meio de ficar oscilando entre
a descentralização e a centralização, sabe? E então a gente vê isso desde o início da programação. A gente já conversou sobre linguagem de programação antes e tal, né? A época do cartão furado, né? Então as informações elas eram centralizadas num armário e a tecnologia foi dando a possibilidade de a gente descentralizar elas. E aí vieram depois as empresas e centralizaram a produção desses computadores. Então a gente tem IBM, Microsoft, a gente não tem grandes players, a gente tem ainda uma concentração grande em poucas empresas. E agora a gente está de novo vivendo, não, agora vamos fazer a descentralidade. Então, milhares de criptomoedas, milhares de projetos de NFT. E aqui a gente entra nesse assunto de NFT, que a gente acabou não falando muito ainda. Você já comprou os NFTs? Como é que está a tua vida aí de NFTs? Eu vou falar dela, mas eu primeiro preciso dizer que eu acredito num mundo totalmente descentralizado, tá? Eu acho que essas idas e vindas que você mencionou, de centralização e descentralização, são efeitos de crises existenciais, de pessoas e empresas que em algum momento falam, meu Deus, estou perdendo o controle, eu vou puxar de volta. Mas eu acho que o mundo vai ser descentralizado sim, né? Bom, detalhe, e a descentralização, ela permite uma coisa interessante, que é acabar com o intermediário, com a intermediação, que é um problema para mim, tá? Então, vamos falar disso depois. Vamos falar do NFT, né? Olha, O macaquinho do Neymar? Quando eu começo a falar de NFT, eu preciso lembrar a todos de que eu enxergo um palmo na frente só sobre esse assunto, né? Por quê? Porque é um assunto em construção. E como eu disse a você, é um assunto em que a construção depende do comportamento dos próprios usuários. A depender da utilidade que eles verão, enxergarão no NFT, o NFT vai tomar um caminho. Dependendo da utilidade da aplicação, vai tomar outro. Então, o que eu posso dizer para você hoje? Que alguém ou um grupo de pessoas pensou o seguinte, gente, o blockchain é uma tecnologia incrível, né? É uma tecnologia descentralizada que me permite submeter um registro, a escrita de um bloco, né, nessa chain, que é validado por múltiplos usuários através dos desafios lá de solução para o blockchain. Isso tem a redundância, tem validadores, então oferecem segurança justamente porque eu não tenho que perguntar ao Miguel, esse elo daqui do blockchain, ele é válido? Eu não pergunto para você, eu pergunto para a rede. E a rede, de maneira colaborativa, contendo cópias daquele blockchain, vão dizer tá íntegro, e aí ele se confirma que aquele registro, aquele bloco está íntegro. Muito bem. Olharam para isso e começaram a dizer, o que eu consigo fazer com esse negócio? Então juntou-se uma coisa com a outra. Além do Bitcoin. Né? Agora que Teve eu posso... o Bitcoin. O Bitcoin é só uma aplicação do blockchain, né? Mas aí pensaram, bom, será que eu não consigo pegar um arquivo eletrônico que represente uma música, um vídeo, uma imagem, dar a ele uma característica única e poder comercializá-lo com a garantia de quem está comprando de que só ele é o dono daquele ativo virtual e que ele vai conseguir demonstrar... Congelou aqui, Miguel. E que ele vai conseguir demonstrar a propriedade a qualquer um através do blockchain? Alguém teve essa sacada.